Estamos em Gênesis 32, já iniciamos esse capítulo na aula passada, estamos bem no meio dessa história, dessa narrativa. Discutivelmente é pelo menos um dos momentos, não sei se é o momento mais dramático da vida de Jacó, porque Jacó passou por várias coisas antes desse momento e sabemos na história de Gênesis que ele passa por várias situações dramáticas em relação à família, em relação à vida dele, ele passa por várias coisas. Mas em relação à experiência dele com Deus, em relação aos encontros dele com Deus, esse é o mais forte e é uma história bem conhecida de todos nós. Quando a gente estuda uma história bem conhecida, principalmente uma história assim muito tremenda, assim, né? Um encontro de Jacó, a luta dele com esse homem misterioso. Ele depois falou que teve um encontro face a face com Deus. Então, ao mesmo tempo, é algo assim, bem conhecido, então a gente tem o risco de não se aprofundar muito, de repetir aquilo que todos já conhecem, e não que a gente precise encontrar algo diferente. A história está aqui, não tem que descobrir algo novo, no sentido de fatos novos ou especulações novas. Mas para a gente realmente entender o que aconteceu, para a gente sentir o impacto verdadeiro dessa história, às vezes a gente tem que ir além daquilo que é comum, daquilo que nós comentamos normalmente, porque é muito fácil a gente passar por cima de algo que é mais importante. E às vezes nem fazemos as perguntas necessárias. Então, eu chego, né, a essa aula, a essa exposição, com muito temor, porque é difícil você falar sobre o encontro que alguém teve com Deus. Eu não estive lá, não foi minha experiência com Deus. Como é que eu vou avaliar, como é que eu vou transmitir o sentimento verdadeiro do que aconteceu ali? E qual a importância que essa história tem na vida de Jacó? E no mínimo, algo assim bem misterioso, é bem estranho, porque o encontro mais maravilhoso que Abraão teve com Deus é difícil. Abraão teve vários encontros e Deus falou coisas tremendas com ele, mas assim, o encontro físico, o encontro que descreve Abraão conversando face a face com Deus, é quando ele recebeu os 3 visitantes e um deles era o próprio Deus na pessoa, sem dúvida, de Jesus, que é o único que pode manifestar Deus ao mundo. Antes da encarnação, Jesus apareceu várias vezes no Primeiro Testamento, e houve visões, como Isaías teve visão de Deus, mas houve várias vezes em que Deus desceu à terra, em que Deus veio e não como uma pessoa, não como a sua forma gloriosa. Quem chegou para almoçar com Abraão aparentemente era um homem comum. Então nós também temos um encontro desse tipo agora, já falando antes de começar sobre esse homem misterioso, mas todos nós conhecemos a história e sabemos que Jacó lutou com o homem e que depois o próprio Jacó entendeu que ele tinha tido o encontro face a face com Deus. Então, é uma experiência tremenda, é uma das experiências mais marcantes de toda a história, mas é um encontro bem diferente, um encontro bem misterioso, porque Deus chegar para almoçar com Abraão foi uma coisa tremenda, inesperada. Inicialmente, com certeza, Abraão não sabia quem era, porque não tinha, assim, Deus veio disfarçado, Deus veio na forma humana, nem como anjo, não parecia ser um anjo. Às vezes isso acontecia com anjos mesmo, apareciam e parecia ser um homem, tinha aparência de um homem, não tinha essa aparência que a gente tem nas
às vezes, nas nossas imagens, com asa, com luz, com uma coisa brilhante. Mas Deus chegou numa forma humana para conversar com Abraão, para almoçar com ele, para falar do filho milagroso que iria vir. Mas nesse encontro com Jacó, é um homem que está lutando com ele, né? Então, nós chegamos nessa experiência com perguntas. A maioria, assim, eu sempre falo, nós podemos fazer as perguntas, não é proibido fazer perguntas, se não forem perguntas, mesmo perguntas incrédulas, Deus permite, mas se é um questionamento, uma rejeição de Deus, evidentemente esse tipo de pergunta não é aceita. Mas nós podemos fazer perguntas. O próprio Jacó vai fazer uma pergunta nesse encontro dele, nessa experiência aqui, que ele não vai ganhar uma resposta, ele não recebe uma resposta, mas não é errado fazer a pergunta. Então, nós temos várias perguntas, não teremos condições de explorar em toda a profundidade necessária ou possível para nós agora, não vai ser possível explorar tudo nesse período, nessa aula, mas queremos olhar um pouquinho para esse momento e precisamos lembrar, eu não vou repetir, né, o que nós falamos na aula passada, mas todo o capítulo 32, até o versículo 21, né, que é a parte que nós estudamos na aula passada, é uma preparação para esse encontro. E é muito importante ter isso em mente, lembrar de tudo que, assim, só vou dizer assim que Jacó teve muito medo, estava com muito medo de Esaú, ele tinha muito mais medo de Esaú do que de Labão. Ele teve uma dificuldade para sair e se desligar de Labão, mas agora não é um desligamento, agora Jacó está voltando para a terra da herança, a terra da promessa, a terra onde ele nasceu e onde os pais estavam e o irmão. Então ele está voltando para lá. Então não é só um encontro com Esaú, ele precisa estar em boas condições, em um bom relacionamento com Esaú, porque ele vai morar basicamente na mesma região. Então é uma situação muito difícil para Jacó. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas todo o capítulo até aqui mostra a preparação para e os planos e as estratégias que Jacó estava bolando para conseguir ter um pouco de segurança que Esaú não iria matá-lo. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ilumine, que o Senhor toque na nossa vida também, porque esses patriarcas, os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos os 3 foram fundamentais para a formação do povo de Deus, o povo de Israel, mas o povo de Deus, do qual nós também fazemos parte. Senhor, nós colocamos nossa vida, nosso coração na Tua presença e queremos não só nos aprofundar e entender o que aconteceu e ter algumas informações sobre esse encontro de Jacó com esse homem misterioso, mas gostaríamos muito que o Senhor falasse conosco, que o Senhor também tocasse na nossa vida, assim como o Senhor tocou na vida de Jacó por meio desse encontro. Pedimos a Tua bênção, a Tua revelação, e que o Senhor toque realmente na nossa vida nesse momento, é a nossa oração em nome de Jesus. Então, só consolidando essa última parte sobre a preparação, vamos lembrar não só do capítulo 32, né, das estratégias de Jacó, mas vamos lembrar, a gente sempre precisa às vezes dar uma afastada assim para olhar a vida de Jacó como um todo e o propósito de Deus, sempre nós queremos entender nesse contexto. Jacó, ele assim, desde o nascimento, desde dentro do ventre de Rebeca, Jacó, ele recebeu esse nome
porque ele estava lutando, ele estava sempre lutando para conseguir vantagem. Então ele agarrou no calcanhar do irmão antes de nascer, eles estavam lutando dentro, antes de nascer, eles já estavam brigando os dois dentro do ventre. Então Jacó, ele tem essa marca, e ele é um espertalhão, o nome dele significa suplantador, usurpador, ele passa os outros para trás, e tem uma certa... Assim, Jacó, ele vai receber nesse encontro, ele vai receber o nome Israel, que é o nome da nação até hoje. Então, Abraão foi o pai da fé, ele foi o pai da família, ele foi o primeiro, ele é o pai de todos aqueles que creem. Então, Abraão tem esse papel fundamental antes de Jacó, foi ele que recebeu as promessas, ele que recebeu as alianças, mas Jacó tem essa característica que marcou bastante o povo judeu, né? Conhecemos como povo judeu, que é o nome que vem de uma das tribos, mas ele é como o pai dos 12 filhos, das 12 tribos. Jacó ele tem uma identificação, o DNA dele tem uma particularidade, né? Porque Jacó, ele fazia negócios até com Deus lá em Betel, depois daquele sonho da escada, ele fez um negócio com Deus. Falou assim: Deus, então se o Senhor me guardar, eu vou te servir e vou te dar o dízimo. Ele fez uma troca com Deus. Então ele tem essa característica, e os judeus, lógico, nem todos são assim, e tem muitas atitudes erradas, antissemitas contra os judeus, mas os judeus têm essa característica, geralmente, assim, de se saírem bem nos negócios, de terem muita esperteza, né? Isso muitas vezes tem sido uma característica, lógico, não é só dos judeus, né? Tem pessoas em todos os países que têm essa característica, e o povo do Oriente Médio, árabes, judeus, todos têm esse senso de negócios, e muitas vezes até de serem espertos, de saber fazer algo vantajoso para si mesmo. Então, Jacó, ele tem essa característica, ele é uma pessoa que está sempre lutando para ter vantagem, e uma das coisas interessantes, quando nós pensamos assim, como Deus tem que tratar com uma pessoa que tem essas capacidades, essa esperteza humana, essa ambição. Jacó é uma pessoa ambiciosa, né? Ele era irmão gêmeo, não sei como é que era o costume naquela época, o primogênito, ele tinha a bênção maior, mas se eles fossem gêmeos, será que era a mesma coisa? Acho que sim, porque Jacó, ele não queria ser o segundo, ele não queria ter uma outra parte da herança menor que o irmão. Então, desde pequeno, a gente não sabe quanto que ele sabia da promessa de Deus, quanto que ele sabia do que Deus tinha falado com a mãe dele, nós não sabemos, mas Jacó estava lutando não para conseguir algo que Deus não queria para ele. Isso é coisa interessante na vida de Jacó, porque Deus falou com a mãe dele, falou assim, o menor, o que vem depois, o que nasce segundo, é ele que vai ter a bênção, ele que vai ele que vai dominar, ele que vai receber o domínio. Então, era uma promessa de Deus. Jacó não precisava disso, Rebeca não precisava ter feito todo aquele plano para enganar o pai, para poder dar a bênção. Era algo que Deus tinha escolhido, que Deus tinha determinado. Então, porque às vezes nós lutamos por coisas que Deus não quer nos dar. Nós temos ambições, nós temos desejos, muitas vezes por algo que não faz parte, não promove o reino de Deus, não promove os propósitos de Deus. Agora, o interessante sobre Jacó é que ele luta, a vida inteira, ele luta e sofre as consequências de ter lutado de forma errada por algo que Deus já tinha prometido. Então,
ele luta para ter a bênção, ele luta para ter o direito de primogenitura, e ele luta para... Agora ele está voltando depois do tempo fora, né, dos 20 anos fora da terra de Canaã, e ele está angustiado porque ele tem medo de Esaú, mas se Deus prometeu para ele, a lógica é Deus não ia permitir que Esaú matasse. Deus tinha dado a promessa para ele, mas não é diferente de nós. Nós muitas vezes nós falamos que acreditamos, falamos que confiamos em Deus, acreditamos que Deus vai fazer o melhor para nós, mas na hora da prova, na hora da situação de angústia, nós achamos que temos que fazer alguma coisa para nos proteger, nós temos que dar um jeito, nós temos que ajudar, como Abraão e Sara acharam que precisava achar outro jeito de ter um filho. Então, nós fazemos planos humanos ou para nos proteger, ou para nos garantir uma posição melhor. Por que tem divisões na igreja? Por que tem lutas por poder? Por que tem competições entre ministérios? Por que nós lutamos para ter influência, seja política ou de outra forma no país, se nós somos herdeiros do reino e Deus que vai estabelecer o reino? Por que nós lutamos com tantas estratégias e meios e caminhos humanos para conseguir algo que Deus já prometeu? Lutar por algo que Deus não quer, isso é pior. Mas lutar por algo, lutar humanamente, ouvir, muitas pessoas recebem, nem sempre o que recebem veio realmente de Deus, mas vamos supor que alguém recebe uma profecia, recebe uma promessa, sente que Deus deu uma promessa para a sua vida, para o seu ministério, para a igreja, enfim, se Deus dá uma promessa e aquilo realmente veio de Deus, não é que a gente não precisa fazer nada, a gente deve crer. Por exemplo, Abraão, ele recebeu o chamado de Deus, saiu da sua terra, obedeceu a Deus. Então, às vezes, tem uma promessa de Deus, muitas vezes inclui uma necessidade de agir em cima disso. Isso é diferente. Mas Abraão veio para Canaã, obedeceu a Deus, e Deus falou que ia dar um filho. Ok, então eu vou te dar um filho, porque o filho era necessário para cumprir todas as promessas de Deus, de possuir a terra, de ter uma nação, de abençoar todas as famílias da terra. Ele teria que ter um filho, e ele não tinha um filho. Então, é um exemplo clássico. Ele e Sara, Sara inicialmente, vamos achar um outro jeito, nós não podemos ter filhos. Então, a gente vai ajudar Deus, a gente vai fazer cumprir a promessa de Deus do nosso jeito, com nossos recursos, com nossa estratégia. Então, Jacó, ele era mestre disso. Ele estava sempre achando um jeito. Então, aqui nesse caso específico, ele está voltando. Agora, evidentemente, Jacó carrega um sentimento muito forte em relação a esse encontro com Esaú. Por quê? Em relação a Labão, Jacó foi muito esperto também, sabia se virar com aquelas coisas dos rebanhos, mas Jacó era a parte mais fraca entre ele e Labão, e quando ele quis se separar, e quando Labão veio atrás, Jacó, ele tinha medo, ele fugiu, ele não queria confrontar Labão, mas Jacó, ele se sentia injustiçado por Labão. Lembra, né, no capítulo 31, ele falou com Labão: você fez isso comigo, você fez isso, você não me tratou corretamente, você mudou meu salário, você se aproveitou de mim, tinha enganado em relação à esposa que ele queria casar. Então, Labão foi um opressor, Labão era o injusto. E então Jacó, ele se sentia intimidado por Labão, mas ele ao mesmo tempo ele se sentia vítima, e ele pediu a proteção de Deus, e Deus deu a ele. Deus protegeu
Jacó durante os 20 anos e na saída. Agora, com relação a Esaú, Jacó tem um outro sentimento, porque Jacó foi injusto com Esaú. Jacó enganou Esaú. Naquela história da comida, do prato, né, de comida, que Jacó comprou o direito, tudo bem, Esaú não precisava ter vendido para ele, mas Jacó se aproveitou de um momento de fraqueza de Esaú. É muito desprezível isso, é muito triste, é muito, assim, causa indignação você olhar para o que Jacó fez com o irmão. Agora, depois, com o esquema da mãe dele e tudo assim, enganar o pai, enganar o irmão, realmente Jacó, a gente não sabe exatamente o que passava na cabeça dele, mas ele realmente tinha um senso de culpa. Então era bem diferente. Como eu falei, ele não ia ter um encontro só com Esaú, ele teria que conviver perto de Esaú daí em diante. Então, Jacó tinha feito tantas coisas, ele mandou mensageiros com a mensagem de humildade, ele soube que Esaú estava vindo com 400 homens, então Jacó separou o grupo em dois, todo o pessoal dele em dois grupos, que se atacar um, o outro sobrevive. Ele fez até oração, Jacó fez uma oração e falou: Deus, o Senhor prometeu, então ele lutou com Deus na oração. Depois ele mandou um monte de presentes. Então Jacó fez tudo que ele podia imaginar. Ele não tinha paz, ele estava inquieto, então ele foi bolando planos. Bom, isso aí não é suficiente, vou fazer mais isso. E ele foi elaborando, e mesmo assim ele não conseguiu dormir, e ele ficou inquieto. E esse é o ponto especialmente vulnerável que Deus encontrou em Jacó. Ele encontrou Jacó nesse momento em que todos os recursos... Jacó é uma pessoa que tem muitos recursos, ele é uma pessoa que sempre tem um plano, ele sempre está maquinando, bolando, se preparando, ele é esperto, ele pensa em jeitos para amolecer o coração de Esaú, ele faz uma porção de coisas, inclusive, porque é um entre várias coisas, inclusive ele ora, ele pede a Deus. Então, é muito parecido conosco, a gente ora, mas a gente faz uma porção de coisas, nem sempre aquilo que realmente demonstra uma dependência de Deus. Às vezes a gente ora, mas a gente, ao mesmo tempo que ora, a gente também fica procurando nossos jeitinhos e caminhos humanos, que a gente confia muitas vezes mais na nossa estratégia, na nossa sabedoria, do que no descansar e confiar que Deus vai dirigir. Mas veja, Jacó fez tudo isso, mas ele não encontrou paz, ele não encontrou sossego, ele estava realmente muito aflito. E aí então nós temos essa cena dramática em Gênesis 32, versículo 22, quando fala: naquela mesma noite Jacó se levantou, ele acho que tinha ido dormir, ele tinha feito tudo, bom, agora vamos dormir. Mas ele não conseguiu dormir, ele está no acampamento do lado norte, do lado contrário desse ribeirão de Jaboque, que ele teria que atravessar ele está do lado leste do Jordão, onde fica a Jordânia hoje, e ele teria que passar esse ribeirão e depois atravessar o Jordão para entrar na terra de Canaã. Então ele mandou os presentes, mandou tudo do outro lado para estar pronto para encontrar com Esaú, mas ele e a família, eles estavam ainda do lado oposto. Então, no versículo 22, ele se levantou e não quis ficar mais no acampamento, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. E aí Jacó, porém, ficou só.
Então, essa história, ela tem várias coisas que nos fazem, que deixam perguntas. Essas perguntas não têm respostas, mas se a gente quiser analisar a história, a gente tem que fazer as perguntas, porque todo mundo sabe, Jacó lutou com o anjo e ele insistiu e ganhou sua bênção, mas a situação é um pouquinho mais complexa. Primeiro, assim, na verdade, nós não sabemos se ele passou toda a família, ele ia ficar do outro lado, ele ia deixar todas as esposas, os filhos, tudo que ele tinha, ele ia deixar sozinhos. Ele ficou do lado oposto. Não sei se ele tinha intenção de ficar do lado oposto, mas aí fala assim, ele ficou só. E lutou com ele um homem. O que provocou essa luta? O que aconteceu? Ele estava lutando sobre o quê? A minha grande pergunta é, como que começou essa luta? A troco do quê? O homem chegou, Jacó viu um homem ali, no início, pelo menos a impressão que tem, é que no início Jacó não sabia que era um anjo, um mensageiro de Deus, ou que era o próprio Deus em carne, na forma de carne, de homem. Eu acho que Jacó não sabia. Agora, o que provocou essa luta? Por que eles estavam lutando? Mas o fato nós perguntamos, aqui tem um resuminho, vocês têm um esboço também, mas aqui tem o resumo da história que nós estamos vendo. Jacó estava com medo, fez tudo imaginável para preparar, nada disso foi suficiente, ele continuou com medo, e sozinho ele encontra um homem misterioso. E aí a pergunta é, por que eles estão lutando? Como eu falei, se Jacó soube imediatamente que era um mensageiro de Deus, ele poderia chegar e falar assim, eu quero que você garanta, eu quero que você me dê uma bênção. Ele estava preocupado com a segurança, ele tinha feito a oração, falou assim, Deus, eu peço que o Senhor guarde, que meu irmão não me mate, que ele não mate as mulheres, as crianças. Ele estava com muito medo. Por que o irmão iria sair ao encontro dele com 400 homens? Era de fazer medo mesmo. Mas qual foi o assunto, qual foi a causa dessa luta? E claro, sim, quem é o homem misterioso? Nós sabemos quem é, agora sim, tem divergências, tem pensamento, podia ser apenas um anjo, mas nessas aparições sobrenaturais, como o que almoçou com Abraão, e depois assim é Deus falando, nós entendemos que era o próprio Deus. O próprio Deus tinha vindo ao encontro de Jacó. Mas como Jacó é uma pessoa que está sempre lutando, isso aqui é como se fosse uma representação, um simbolismo de toda a vida de Jacó. Jacó está lutando para conseguir algo que Deus já tinha prometido para ele. Então, é misterioso, eu não sei explicar, não sei responder muitas das perguntas que podem ser feitas aqui, porque nós sabemos o que está escrito aqui. E esse texto, essa história, ela foi preservada por várias pessoas ao longo das gerações, e quando Moisés, que provavelmente redigiu e que escreveu fez esse formato final, mas ele recebeu o que foi passado de geração em geração. E é possível que Jacó nunca tivesse dado mais detalhes. Eles sabiam o que Jacó contou. Jacó contou assim, olha, eu fiquei sozinho e eu estava lutando com um homem que depois eu descobri que eu estava lutando com Deus. Mas o que me chama muita atenção é que Deus foi ao encontro de Jacó. Então, nós sabemos que o homem misterioso era Deus por meio de um mensageiro,
muitas vezes o mensageiro é chamado de anjo, mas quando é chamado o anjo do Senhor, não, essa expressão não acontece aqui, mas quando é falado o anjo do Senhor, é porque realmente não era um anjo qualquer. E o próprio Jacó percebeu que não era um homem qualquer e que não era um anjo qualquer. Então, quando é que Jacó descobre isso? Vamos seguir um pouco adiante e ver como que a história descreve, porque, na verdade, nós podemos especular, mas nós não temos informação além do que está aqui. Mas, quando eu penso que Deus chegou, Ele não só enviou um mensageiro, mas Ele chegou e apareceu para Jacó nesse momento de angústia, nesse momento de medo, nesse momento de grande assim, dificuldade de Jacó, em que os recursos dele finalmente não eram suficientes. Tudo que ele tinha bolado, tudo que ele tinha preparado não era suficiente para trazer paz e para garantir a segurança. Então, Jacó está numa angústia muito grande. E Deus chega para ele, não sabemos por que eles começam a lutar, mas a situação é que Deus desceu à condição de Jacó. Ele desceu ao nível dele. Ele se tornou, ele apareceu como homem. Agora, as pessoas naquela época viviam mais e tinham mais vigor. Fazendo as contas da vida de Jacó, ele tinha 97 anos. Ele tinha 77 quando ele saiu de Canaã. Então, 20 anos depois, ele tinha 97 anos. E Deus se fez, apareceu como homem. E como homem, ele lutou, versículo 25, Jacó ficou só, versículo 24, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Nós não sabemos que hora que eles começaram a lutar, mas desde a hora que começaram a lutar, eles continuaram lutando até o amanhecer do dia. A questão do amanhecer do dia, aparentemente, é que esse homem não queria ser visto por outros. Então, chegou o amanhecer do dia, ele queria ir embora. Então, eles estavam lutando. A luta, assim, não é uma luta para matar um ao outro. A luta era para conseguir o domínio. E geralmente, assim, quem é mais forte segura e pode obrigar. Você tem que fazer isso, eu exijo isso. Então, era como se fosse assim, uma luta para quem vai conseguir dominar o outro e ganhar alguma vantagem. Será que o homem estava lutando com Jacó porque Jacó tinha coisas erradas e aqui o que era o assunto da luta? O que Jacó queria com esse homem? Mas o fato é que o homem misterioso, o homem que é Jesus, o homem que é Deus aparecendo para ele, o homem que é Deus descendo ao nível dele, o homem não consegue, ou por assim, ele se tornou, ele assumiu uma forma de fraqueza, ou como um pai que luta com o filho, ele faz de conta que não consegue dominar, mas o que está escrito aqui é que o homem viu que não prevalecia contra ele. Então, isso para mim é simplesmente assim, fantástico. Isso é uma coisa tremenda, que Deus desceu ao nível de Jacó e lutando com ele, homem com homem, ele não conseguia ganhar vantagem sobre Jacó. Isso mostra a força de Jacó. Não, talvez nem tanto uma força física, poderia ser também, mas Jacó tinha essa característica que
todos exploram, né, quando falam sobre essa passagem, sobre essa história, a grande lição, o grande segredo dessa luta é que Jacó não desistiu. É que Jacó, ele tinha isso que falamos, ele tinha ambição, ele ficava tentando ganhar as coisas com a força dele, mas Jacó realmente ele tinha algo excepcional, ele tinha uma persistência, ele sabia o que ele queria. Então, essa característica, ela pode ser... Tem muitas pessoas ambiciosas no mundo que sobem, seja em negócios, na política, pode ser também na ciência, na cultura, jogador de futebol, sei lá, a pessoa pode ter assim, uma força de vontade, e a gente admira as pessoas que lutam, que não desistem, que vão atrás, né? Tem muitas histórias, tem histórias de, não sei se é de grandes empresas, que a pessoa começa e no início é derrotado muitas vezes, mas levanta de novo e continua lutando até conseguir realmente sobressair e ter sucesso. E aqui Jacó, ele tem uma característica que tem que ser quebrada por Deus, que precisa ser moldada por Deus, mas ele tem uma característica que Deus gostava, Deus queria, Deus honrou, Deus reconheceu essa característica em Jacó, e então o homem viu que ele não ia conseguir, por ele ter assumido a forma humana e lutando de igual para igual, ele não estava conseguindo a vitória. Então ele faz uma coisa que, se não fosse Deus fazendo, a gente diria que era uma coisa imprópria, uma coisa assim, ele usou o poder sobrenatural para deixar Jacó em desvantagem. Tem muitas implicações disso, mas nós podemos dizer que Deus estava mostrando para Jacó que Jacó ele tinha uma força natural. E essa força natural fazia com que ele sempre superasse, né? Labão fez e aprontou com Jacó, mas Jacó se levantava, achava o outro jeito. Então, né, ele passava por situações difíceis, muitas vezes culpa dele mesmo, mas ele vencia. Mas aqui ele está numa situação em que o próprio Jacó reconhece que ele não tem o suficiente, ele não sabe como enfrentar Esaú, ele é tomado por medo mesmo, mas ele lutando com Deus, ele ainda consegue resistir, ele está lutando contra Deus, assim, é muito misterioso isso, o que ele queria nessa luta, ele sabia quem era, não sabia quem era, mas a descrição, a cena é de Jacó até lutando com Deus e conseguindo resistir, não deixando Deus vencê-lo. E isso é muito ruim, porque ele está lutando com a própria pessoa que pode abençoá-lo. Então, ele está lutando contra aquele que vai abençoá-lo. Essa descrição da vida de Jacó, que ele está sempre lutando com os recursos dele, sendo que Deus tem aquilo para ele. Não é para Jacó ser uma pessoa que não se importa. O contraste de Esaú e Jacó é bem ali, que Esaú não deu valor na primogenitura dele. Só que depois ele chorou amargamente porque ele perdeu aquilo que para ele era uma coisa importante. Então, Esaú aparentemente era muito mais maleável, tinha um temperamento muito melhor, vamos dizer assim, do que Jacó, mas Esaú ele não se importava, ele não tinha esse desejo por algo que realmente era a vontade de Deus para ele. Então, Jacó tem essa ambição, só que ele tem algo muito difícil, que é a sua força natural. E aí o homem misterioso, ele
faz algo que é um recurso sobrenatural, é desigual. Né? Eles estão lutando como de igual para igual, mas de repente Deus vai mostrar para Jacó contra quem que ele está lutando, e ele vai mostrar, talvez foi nesse momento que Jacó percebeu quem era esse homem. Eu não sei, mas é possível. Né, que foi nesse momento que Jacó percebeu, porque eles estavam lutando de igual para igual, o homem não conseguia superar, não conseguia dominar Jacó, então o homem, ele tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Eu já vi alguns descrevendo assim que o homem deu uma pancada. Eu não acho que o homem deu uma pancada. Aqui fala que ele tocou, não sei, nem pesquisei o sentido da palavra tocou, mas eu acredito, pelo jeito que está aqui, eu acredito que realmente tenha sido uma coisa sobrenatural. Porque você tocar, na verdade, mesmo que você dê uma pancada, mesmo que ele desse um soco na coxa de Jacó, não ia ter esse resultado. Mas ele só tocou, aí tem também muitas divergências, o que é, qual foi o significado, essa região da coxa de Jacó, o que significava? Alguns acham que foi o nervo ciático. Ele deslocou o quadril, ele deslocou essa junta, onde o osso do fêmur se encaixa no quadril. Então, ele deslocou. Se você está lutando contra alguém, você tem que ter firmeza nas duas pernas, é a sua força. Isso traz toda a resistência do corpo contra o outro, são os músculos das pernas. Então, quando ele deslocou essa junta de Jacó, Jacó ficou com grande desvantagem, ele ficou incapaz. Mas o interessante depois disso é que ele deslocou a juntura da coxa de Jacó. Versículo 26. Então o homem disse, deixa-me ir. Como assim deixa-me ir? Se ele colocou Jacó numa posição de fraqueza, Jacó não podia exigir mais nada. Agora a luta era desigual, não é mais igual. Jacó não tem mais capacidade física de segurar esse homem, de não deixá-lo ir. Por isso que eu coloquei aqui, para vencer Jacó, o homem precisa usar poder sobrenatural, para vencer Jacó. Mesmo assim, Jacó não, e aí eu coloquei entre aspas, não permite, porque está aqui assim, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Porém, Jacó respondeu, o que Jacó pode fazer agora? Mas Jacó fala assim, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então, é muito interessante, porque, na verdade, aqui já não é força física. E é claro que nós não estamos falando sobre uma luta que prevalece força física, porque o homem, ele tocou na coxa de Jacó para que... Bom, tem vários motivos. O Jacó vai mancar para o resto da vida, ele vai saber que ele não teve um sonho, ele não teve uma visão. Ele tem uma consequência física que vai marcar a vida de Jacó para o resto da vida. Jacó não é mais... Isso é uma coisa física, mas isso simboliza a força natural de Jacó. E daqui para frente, na história de Jacó, nós vamos ver Jacó enfrentando, vez após vez, daqui poucos capítulos, Jacó começa a enfrentar situações com os filhos em que ele não consegue mais dominar, ele não consegue mais controlar a situação. A força dele, a esperteza dele, a capacidade dele de passar os outros para trás, ou de vencer, de ganhar vantagem, acabou aqui. Ele não vai ser mais aquele que é capaz de vencer sozinho. Ele não vai ter recursos mais. Então, essa luta, na verdade, era uma luta em que Deus estava mostrando para Jacó que ele não seria mais capaz
de vencer do jeito que ele sempre venceu na vida. Esse aqui é um divisor de águas, esse aqui é uma mudança radical. Aquilo que não tinha acontecido ainda, depois do que ele sofreu, tendo que fugir da família dele, da terra dele, tudo que ele passou com Labão. Jacó ainda não é uma pessoa transformada. Então, nessa luta com Deus, ele realmente agora ele encontrou alguém que ele não consegue vencer, ele não consegue dominar. E ele é fraco, ele é vulnerável, ele não tem. Mas aqui ele brilha, ao mesmo tempo que ele sofre essa ferida, ele vai ser uma pessoa ferida, uma pessoa manca, uma pessoa com deficiência, com fraqueza. Ao mesmo tempo, Deus não queria e Deus não tirou dele a capacidade de perseverança, a capacidade de continuar insistindo com algo que Deus queria dar para ele. E enquanto antes ele sempre tentava conseguir a bênção de Deus com os recursos dele, passando Esaú para trás, sendo mais esperto do que Labão. Foi Deus que abençoou Jacó ali com Labão, mas de certa forma Jacó sempre estava com a mão dele no meio, ele sempre estava dando essa ajuda para Deus. Então, até então, Jacó estava buscando alcançar a bênção de Deus, mas com os próprios recursos, com o próprio jeito dele. E agora ele não vai poder mais, só que ele não perdeu, isso é muito importante, muito bom. Mesmo ele nessa posição de desvantagem, quando o homem fala assim, agora vou embora, agora eu ganhei, você não é capaz mais de me vencer, eu vou embora, eu preciso ir embora. E Jacó não se dá por vencido, ele não aceita, ele não é passivo, ele foi marcado, ele foi derrotado no sentido físico e no sentido dos recursos naturais dele, mas ele quer a bênção. E aqui ele está pedindo a pessoa certa. Aqui ele vai pedir a bênção, ele vai lutar para receber uma bênção do jeito certo, não enganando, não com a força natural dele. Mas ele não solta o homem. Eu fico tentando imaginar a cena. Eu fico tentando pensar assim, como que Jacó falou, eu não te deixarei ir? Mas é claro que ele estava, e aí é difícil entender exatamente a química, o que estava acontecendo entre os dois, porque era Deus. E Deus amava Jacó. Então, quando Jacó falou assim, não te deixarei ir, o homem, Jesus, que estava lutando com ele, não queria ir embora. Não era isso que ele queria. Ele estava ali realmente para levar Jacó a uma posição certa. Ele estava ali para mudar a vida de Jacó. Ele estava ali para realmente deixar Jacó entrar numa nova experiência na vida dele. E é interessante que, durante toda a vida dessa história de Jacó, Deus não repreendia Jacó. Deus não chegou para Jacó e falou assim, Jacó, o que você fez com seu irmão? O que você fez com seu pai? Você foi errado. Deus não tentou corrigir Jacó dessa forma. Ele continuou acompanhando Jacó, mas deixando Jacó sofrer algumas coisas, porque ele precisava aprender. E agora, nesse encontro pessoal, nesse encontro direto com Deus, Deus toca na força dele. Essa parte do quadril, alguns especulam que tem alguma vez com a genitália, sei lá, mas pela região pélvica ali, mas assim, o que ele estava fazendo realmente era deixar Jacó fraco. Ele estava tocando no centro. O nervo, se for o nervo ciático, é uma coisa que comanda todos os músculos da perna. Então, era algo central ali para ele.
Então Deus tocou com um toque. Deus permitiu que aquilo que era a força, aquilo que era a confiança de Jacó fosse derrotado, fosse transformado, mas Jacó continuou querendo, e isso é importante. Ele não pensou, pronto, agora acabou, Deus não me deu o que eu queria, eu lutei para conseguir alguma coisa com Deus, mas Deus não me respondeu, não me concedeu. Então ele não desistiu, ele não falou assim, tá bom, então pronto, né? Eu não vou receber a promessa. Não, ele falou assim: eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. Então essa é uma história de prevalecer, é uma história de persistência, é uma história em que Jacó não desiste e continua buscando com toda a sua força, ele não desiste, que normalmente quando você lê essa história, quando você ouve alguém pregar sobre a história, é sempre assim, olha, Jacó ele não desistiu, ele buscou, ele insistiu com Deus, ele lutou com Deus, mas realmente nós precisamos entender todo esse cenário, o contexto da vida de Jacó, o fato de que nessa insistência com Deus, nessa persistência que ele teve, mas ele também foi atingido, né? Ele prevaleceu com Deus, mas ele prevaleceu na fraqueza, ele saiu de lá manco. Então as duas coisas são importantes, porque ele tem essa persistência, mas essa persistência não vai ser mais baseada na força natural dele. E é isso que é muito importante sobre a vida de Jacó. Como a gente às vezes comenta, os 3 patriarcas são tão diferentes um do outro, né, que a gente poderia pensar, por que Abraão não teve 12 filhos e já começou a nação? Poderia ter começado a nação de Israel com Abraão. Mas não, aí Abraão tem Isaac, aí tem toda a longa vida de Isaac, aí vem Jacó com todas essas lutas, fazendo tudo errado, né? Tem tanta coisa errada e vai continuar tendo coisas erradas na família de Jacó. A história de Jacó e a história dos filhos de Jacó não são histórias bonitas. Assim, a origem do povo de Deus, né, tem coisas muito lindas. Abraão, como ele continuou confiando em Deus, e Deus deu um filho, e ele devolveu o filho para Deus, é uma coisa inspiradora, é uma coisa tremenda. Mas Abraão também mentiu sobre a esposa e tal. Isaac teve uma vida assim, menos coisas aconteciam, né? Não tem assim um destaque tão grande. Por que Isaac é considerado um dos 3 patriarcas, né? Mas é muito importante. Depois vamos lembrar de algumas coisas assim que são destacadas na vida de cada um. Mas Jacó, ele vem, é a partir de Jacó que começa a multiplicação, que começa a formação da nação. E é nesse momento aqui, nessa luta, em que Jacó ele está preocupado com a segurança, está preocupado com Esaú, que Esaú vai atacar e vai matar a família, mas a bênção que ele pede, a gente também não sabe exatamente o que Jacó estava pedindo. Ele falou assim, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoa. E o que acontece então? Perguntou-lhe o homem, versículo 27, qual é o teu nome? Como se ele não soubesse, né? Qual é o teu nome? É preciso que o próprio Jacó fale, ele tem que falar qual é o meu nome. E o que é o nome dele? O nome dele é usurpador, o nome dele. Tem pessoas que tentam descobrir uma outra coisa no significado de Jacó. Já vi pessoas defendendo assim, muitas coisas que Jacó fez como se fosse certo, mas eu não consigo ver Jacó como uma pessoa bem intencionada, assim, fazendo sempre o certo. Ele tinha um desejo
que foi sendo moldado ao longo da vida dele. Porque no início não dá para saber. Jacó queria a primogenitura para que ele pudesse ser o instrumento de Deus na terra? Será que Jacó tinha essa visão alta, elevada, assim? Eu quero dar minha vida para Deus, eu quero ser esse instrumento. Não aparece isso. Ele lutou para conseguir a vantagem. E Deus foi revelando depois, naquele sonho de Betel, e durante assim a vida de Jacó, Deus foi falando com ele qual era o propósito. E aqui, quando Jacó pede uma bênção, pelo menos o capítulo inteiro está mostrando Jacó com medo, Jacó querendo. O que Jacó queria? Ele queria que ele não morresse, que a família dele não fosse atacada. Ele queria isso. E é muito interessante como Deus, ele nos acompanha nos nossos desejos naturais. Eu sempre penso de Ana, mãe de Samuel. Ela, inicialmente, ela não tinha um sonho, eu quero ser mãe de um profeta, eu quero fazer uma diferença no mundo, eu quero ser uma pessoa realmente que Deus use meu filho de uma forma especial. Não, no início ela queria ter um filho. Ela estava envergonhada porque ela não tinha filhos. Então, eu vejo como assim, Abraão e Sara, Abraão recebeu o chamado de Deus, mas eles queriam ter um filho. Muitas vezes Deus trabalha conosco no nível em que nós estamos, dentro dos nossos anseios. Nós queremos que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família. A gente quer ter uma vida bem-sucedida. E aos poucos Deus vai nos mostrando que tem um propósito muito maior do que isso. Então Jacó, ele quer uma bênção. Eu não sei que tipo de bênção que Jacó queria, que estava pensando. Mas, evidentemente, nesse momento, ele sabe que ele não está lutando com uma pessoa comum. Ele sabe muito bem disso nesse momento, e por isso que ele fala, eu não vou te deixar ir sem que você me abençoe. Então, qual o seu nome? Meu nome é Jacó. Eu sou essa pessoa. E é nesse ponto, aqui também, porque eu fico pensando que Jacó foi entendendo aos poucos quem era esse homem. Nesse momento, isso é a minha imaginação, mas nesse momento, Jacó entendeu que não era um homem comum. Então, ele pede uma bênção. Aí, Jacó fala o nome dele, pede o nome, Jacó fala o nome. E o homem disse, versículo 28, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, quando alguém muda o seu nome, além de não ser um homem comum, Jacó falou assim, olha, aqui tem uma coisa... Ele mudou meu nome, com 97 anos de idade, ele muda o meu nome. Quem tem direito de mudar o nome de alguém? É interessante assim que, por exemplo, quando Deus que deu o nome para Adão, deu o nome, o próprio homem falou assim, a esposa seria chamada Eva, mas assim, essa autoridade dá o nome, são os pais que dão os nomes aos filhos. Deus deixou Adão dar nome aos animais, porque ele seria aquele que iria governar a natureza, governar a criação. Então, quando Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, é algo que só alguém com muita autoridade pode fazer. Então, isso também era algo muito especial que Jacó viu que estava acontecendo com ele ali. Então, aí ele fala, ele muda o nome, Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Versículo 29. Então você perguntou meu nome e você mudou meu nome. Agora eu quero saber o seu. Dize-me, peço-te, o teu nome. Mas o homem respondeu, e esse aqui
é muito incomum. Mas Deus fez isso numa outra ocasião posterior, quando o pai, né, de Sansão queria saber o nome do anjo que apareceu para ele, e também o anjo falou assim: não pode saber o meu nome. Então o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Então ele mudou o nome e o abençoou, mas ele não falou o nome dele. Isso, assim, puxa, mas ele não quis falar o nome. Isso causou em Jacó uma admiração maior, né? Eu acho que, assim como eu falei, assim, acho que progressivamente ele estava entendendo melhor quem era esse homem com quem ele estava conversando, porque ele quis saber o nome e não, o homem não falou. Então isso significa que ele é, assim, além de ser, assim, um mensageiro de Deus, ele é alguém muito, muito especial, porque ele não pode nem falar o nome. Jacó não tinha ainda a intimidade, a maturidade que Moisés obteve, né? Porque Deus falou o nome quando Moisés quis conhecer mais a Deus. E isso não foi o início do relacionamento de Moisés com Deus. Foi só bem depois de muita coisa, de muita proximidade, de muita intimidade. Deus não revela seu verdadeiro nome, ele não se identifica, o nome é a natureza, é conhecer mais a Deus. Quando a gente não conhece, a gente sabe coisas pela Bíblia, mas não é um conhecimento de primeira mão. Você conhece, eu conheço Deus, eu posso conversar com Ele, eu posso perguntar qual é o nome dEle, eu posso saber com mais profundidade. A gente ouve muita coisa, lê muita coisa sobre Deus, mas quanto que a gente realmente sabe de Deus? Quantos conceitos errados nós temos de Deus? E só quando a gente o conhece mais, só quando a gente se aproxima mais dEle. Então Jacó, ele teve um encontro fantástico aqui, mas aí não era um encontro de intimidade ainda, não tinha essa base de poder de Deus se revelar verdadeiramente a ele. Mas ele saiu de lá profundamente impactado e profundamente tocado por Deus. Mas então o homem deu o nome, falou o nome. Nós provavelmente vamos falar mais sobre isso na próxima aula, porque eu quero explorar um pouco mais essa questão de que nesse encontro, foi nesse momento que saiu o nome da nação, o nome que é usado até hoje, o nome que identifica o povo de Israel, a nação escolhida por Deus, o lugar que Deus quer colocar o seu reino, é muito significativo. É nesse momento que sai o nome. Então, isso merece uma consideração muito especial. Mas então, Jacó, o homem, o final do versículo 29, e ali o abençoou, porque ele trocou o nome, que é uma bênção. Ele não vai mais ser conhecido, ele não vai ser mais identificado como usurpador, como aquele que está usando métodos humanos. Ele vai ser identificado como alguém que realmente prevaleceu com Deus, que lutou com Deus. Isso também nós queremos explorar um pouquinho mais. Assim, por que tem que lutar com Deus? Na verdade, como estou colocando, assim, Jacó não precisaria ter lutado tanto com Deus. Ele poderia ter sido mais maleável, mas o lutar com Deus, que muitas vezes às vezes nós tiramos dessa história: eu tenho que insistir com Deus, eu tenho que cobrar Deus, eu tenho que falar: Deus, eu quero isso, eu não aceito a resposta não. É como se eu pudesse ganhar esse domínio, como se eu pudesse mandar em Deus.
Misericórdia, nós precisamos entender a luta com Deus de uma outra forma, porque na verdade Jacó estava lutando porque ele não sabia, não conhecia Deus, não sabia como cooperar com Deus. E foi quando o homem tocou na força natural de Jacó, foi quando ele deixou Jacó realmente sem a força natural, aí foi que Jacó prevaleceu com Deus. É na fraqueza que prevalece. É muito contraditório, é muito misterioso. Você pode ler essa história, eu posso ler essa história e não achar a chave, não achar, assim, como que Jacó prevaleceu com Deus. E ele ainda fala, isso aqui para mim é até assim, perplexo, eu fico perplexo de ver ele falar com Jacó, você vai ser chamado Israel, porque você lutou com Deus e com os homens. Jacó lutou muito com os homens, mas a luta dele com os homens não era uma luta tão leal, não era uma luta tão correta. Mas ele está mudando o nome porque a luta de Jacó daqui para frente vai ser uma luta diferente. Não vai ser assim, você lutou com Deus e com os homens, porque essa era a vida toda de Jacó. Ele lutava e fazia as coisas de maneira errada, e ele mesmo sofria, mas ele perseverou e continuou. Ele está numa posição agora onde ele vai aprender uma nova chave, um novo caminho para ganhar a vitória. Então, esse nome, essa mudança de nome é muito significativa, mostra essa luta e é a história de Israel, até os dias atuais. A história é de uma luta que nem sempre é uma luta correta. Israel é uma luta para alcançar a bênção de Deus, mas humanamente não foi assim. Jacó foi tocado e simbolicamente ele vai ser diferente daqui para frente, mas nós vamos continuar lendo depois no capítulo 33 e nós vamos ver que Jacó, nesse momento, ele continua, ele ainda é alguém que tenta usar as estratégias, os caminhos dele, mas o encontro dele com Deus foi uma marca, e essa marca vai tomar mais conta, ela vai progressivamente acontecer mais, mas essa dualidade, Israel é uma nação que também experimentou muito isso, né? de lutar humanamente para conseguir aquilo que Deus queria e quer dar. Então, quando Jacó saiu dali, versículo 30, Jacó chamou aquele lugar Peniel, que significa face de Deus, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Que essa era a impressão que as pessoas tinham e devemos ter até hoje. Assim, como que eu posso me encontrar com Deus? De que forma? Deus é um fogo consumidor, Deus é muito santo, eu não tenho direito. Isaías teve a visão de Deus, falou assim, ai de mim. Então, Jacó aqui, falou assim, puxa, eu tive o encontro com Deus, não sabia que era Deus. Você percebe aqui, vi a Deus face a face. Ele está dizendo isso porque agora que a ficha caiu completamente. Então, isso reforça realmente essa ideia. No início, Jacó não sabia contra quem estava lutando. Mas, aos poucos, ele foi entendendo e pediu a bênção. O homem mudou o nome dele. O homem não quis falar qual era o nome dele. Então, tudo isso, Jacó falou assim, eu vi Deus, eu estive com Deus. Né? Ele já ficou muito impressionado 20 anos antes, quando ele teve aquela visão em Betel. Foi uma experiência tremenda, mas agora ele teve uma coisa muito mais próxima, não era um sonho. E aí ele sai de lá pensando, puxa, eu tive um encontro verdadeiro com Deus,
Eu vi Deus face a face. Alguém pode falar assim, mas a Bíblia fala que ninguém pode ver Deus face a face. Bom, como Deus falou com Moisés, ninguém pode ver a minha face e viver. Então, ele viu Deus face a face, mas porque Deus se encobriu, Deus se disfarçou, como ele fez com o avô de Jacó, Abraão. Ele fez com Jacó, ele desceu ao nível. Isso para mim, acho que eu nunca tinha pensado assim, como que Deus, não só ele não aparece com Deus Todo-Poderoso, cheio de glória e poder, com o rosto brilhante, brilhando com o sol, ele não aparece dessa forma, mas não só isso, ele luta com Jacó como um homem fraco como ele. Deus se dignou a ter uma luta de homem, com Jacó. Isso para mim é fantástico, é difícil de imaginar. E tem, como eu falei, tem muitas perguntas que a gente não conseguiria responder, né? Como que foi essa luta, por que a luta, o que Jacó estava querendo, o que o homem, eles falaram alguma coisa antes, a gente não sabe, mas o efeito foi esse de ter a sua força minada, de realmente entender agora eu não sou mais capaz, né, a própria experiência está levando Jacó a esse ponto de entender, eu não sei resolver essa questão com Esaú. Eu fiz tudo, mas não é suficiente. Mas agora ele entende que, ele não entendeu todas as implicações, mas, né, a mensagem, a bênção que Deus deu para Jacó aqui, ele não deu assim, ele já tinha dado a bênção, Deus deu para ele naquele sonho lá em Betel, Deus deu a bênção para ele vai reforçar essa bênção depois. Mas a bênção aqui é de ter transformação, mudar o nome. Né? Aqui é mais significativo nesse sentido do que a mudança de nome de Abraão e Sara, porque quando Deus mudou o nome deles, era para indicar assim uma bênção maior, que Deus ia transformá-los em pai e mãe de muitas nações. Aqui, essa mudança de nome é essa ideia mais profunda de uma mudança de natureza. Jacó não vai parar de lutar, ele não vai parar de buscar com muito desejo, com muito, assim, ele não larga o seu desejo, mas ele vai lutar de uma posição de fraqueza. Então, quando a gente pensa nos patriarcas e como os 3 patriarcas foram os que geraram a nação de Israel e o povo de Deus, então a gente pensa, olha que diferença, porque geralmente quando outros povos têm seus heróis, alguém que desbravou, alguém que lutou, alguém que conquistou, a gente tem muitas vezes nossos heróis como aqueles que eram fortes, que eram corajosos, que eram destemidos. E aqui nós temos Abraão e Sara, pessoas fracas que não podiam ter um filho. E na fraqueza daquela situação humanamente impossível, Deus dá um presente. Não foi mérito deles, não foi porque eles eram fortes, simplesmente Deus deu um filho da promessa. E sim, Abraão foi tremendo quando ele devolveu o filho a Deus, mas são assim, quem que é um herói que recebe algo de Deus e se aceita a ordem de Deus e ofereceu o filho a Deus? Isso é um herói. Então é muito diferente a natureza dessa vitória que Deus dá através desses homens. Abraão, na fraqueza, Abraão e Sara, eles recebem o filho. Isaac é um homem que recebeu tudo pronto, nem a esposa foi ele que escolheu,
Mas ele foi um homem pacífico, um homem que não lutava, não brigava com os outros. Quando os outros chegavam assim, esse poço é nosso, ele falou assim, tá bom, vou furar outro. Não é a imagem de uma pessoa forte, não é a história de alguém que desbravou, que conquistou. Isaac é um homem que era um homem de paz, um homem que não brigava com ninguém. É um dos patriarcas. E agora nós temos Jacó, que foi tão errado na maneira de tentar conseguir a bênção de Deus. E agora o nome dele é mudado no momento de medo. Jacó tem medo, ele tem culpa, ele está fraco. E Deus impôs sobre ele uma fraqueza ainda maior. É nesse momento de fraqueza, de não ter sabedoria e capacidade humana, que Deus muda o nome e dá o nome que vai marcar o povo dele para sempre. Que história tremenda, que situação que nos mostra os caminhos de Deus. Senhor, nós queremos conhecer o segredo da vitória. Sim, Jacó persistiu, ele não largou, sendo que ele nem tinha capacidade mais de segurar aquele homem. Mas como o Senhor olhou para ele e viu que ele realmente queria algo genuíno, algo verdadeiro, o Senhor se dignou, o Senhor aceitou dar a ele uma bênção, porque o Senhor queria realmente transformar e que aquilo fosse uma chave para que o povo sempre lembrasse como ele mancou para o resto da vida, e eles até colocaram uma regra de alimentação que eles nunca iam comer de um animal daquela parte, para que todos se lembrassem para sempre desse momento de vitória através de receber essa marca, que nós também recebamos a marca que vem do Senhor e que possamos aprender, como Paulo, que a tua força é aperfeiçoada na fraqueza, que possamos entender e cooperar contigo. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.